Seja bem-vindo ao Projeto Bíblia em 365 dias. Hoje é o dia 16 de 365. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura de Gênesis capítulos 46 a 47 e, ao final, orar conforme a palavra de Deus. Acomode-se e confie que o Senhor cuida dos seus e guia cada passo da caminhada. Vamos começar. Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Então Jacó respondeu: Estou aqui. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo para o Egito e certamente te farei voltar. E José fechará os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os israelitas levaram seu pai Jacó, suas crianças e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para isso. Também tomaram o seu gado e os seus bens, que haviam adquirido na terra de Canaã. E Jacó e toda a sua descendência foram para o Egito. Ele levou consigo para o Egito seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência. Estes são os nomes dos israelitas que foram para o Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Anoque, Palu, Esrom e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Hesrom e Ramul. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Iobe e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalel. Esses são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Seus filhos e filhas foram ao todo 33 pessoas. E os filhos de Gade, Zifiom, Hagi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi e Beria, e Sera, a irmã deles. E os filhos de Beria, Eber e Malquiel. Esses são os filhos de Zilpa, que Labão deu à sua filha Leia. E esses ela deu a Jacó, 16 pessoas ao todo. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, e nasceram a José, na terra do Egito, Manassés e Efraim, os quais lhe foram dados por Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Eiros, Mupim, Upim e Arde. Esses são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, 14 pessoas ao todo. E o filho de Dan, Hussim. E os filhos de Naftali, Jazeu, Guni, Jezer e Silém. Esses são os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Raquel. E ela os deu a Jacó, 7 pessoas ao todo. Os que foram com Jacó para o Egito e procederam dele foram as mulheres dos filhos de Jacó. Foram 66 pessoas ao todo. E os filhos de José foram 2, que lhe nasceram no Egito. Todos os da casa de Jacó que foram para o Egito foram 70 pessoas. Jacó enviou Judá à sua frente, ao encontro de José, para poder tomar o caminho para Gósen. E eles chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou sua carruagem e foi para Gósen, ao encontro de seu pai Israel. Quando o encontrou, lançou-se ao seu pescoço e chorou muito sobre ele. Israel disse a José: Agora posso morrer, já que vi o teu rosto e ainda vives. Depois disso, José falou a seus irmãos e à família de seu pai: Subirei, informarei ao faraó e lhe direi: Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram até mim. Os homens são pastores, ocupam-se em cuidar do gado. Eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. Portanto, quando o faraó vos chamar e vos perguntar: qual é a vossa ocupação? Respondereis: nós, teus servos,
Temos sido pastores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim direis, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Então José foi e informou ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. E levou 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Então o faraó perguntou a esses irmãos de José: qual é a vossa ocupação? E eles lhe responderam: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais ao faraó: viemos viver algum tempo nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos e porque a fome é severa na terra de Canaã. Agora rogamos-te que permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então o faraó falou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. Faze teu pai e teus irmãos habitarem no melhor da terra, que habitem na terra de Gósen. E, se conheces homens capazes entre eles, coloca-os como pastores do meu gado. Então José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Então o faraó perguntou a Jacó: quantos são os anos da tua vida? Jacó respondeu-lhe: o tempo das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. José deu morada a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, conforme o faraó havia ordenado. E José deu sustento a seu pai, a seus irmãos e a toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia mantimento em toda aquela terra, porque a fome era muito severa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou toda a prata que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, dada pelo trigo que compravam, e levou-a à casa do faraó. Quando acabou a prata na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo: dá-nos sustento. Haveríamos de morrer diante de ti, porque não temos mais prata? José respondeu: trazei o vosso gado, se não tendes mais prata, e vos darei sustento em troca do vosso gado. Então trouxeram o gado a José, e ele lhes deu sustento em troca dos cavalos, das ovelhas, dos bois e dos jumentos. E deu-lhes sustento aquele ano em troca de todo o gado. Quando aquele ano terminou, foram a José no ano seguinte e disseram-lhe: não esconderemos do meu senhor que a nossa prata já acabou, e as manadas de gado já pertencem ao meu senhor, e nada resta para o meu senhor, exceto nosso corpo e nossa terra. Por que haveríamos de morrer diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra a nós e a nossa terra, em troca de sustento, e nós e nossa terra seremos escravos do faraó. Dá-nos também semente, para que sobrevivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque cada um dos egípcios vendeu o seu campo, já que a fome sobre eles era muito severa, e a terra passou a ser do faraó. E José tornou o povo escravo, de um extremo ao outro do Egito. Apenas não comprou a terra dos sacerdotes, porque estes recebiam regularmente uma porção do faraó, e eles se sustentavam com as porções que o faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: hoje comprei a vós e a vossa terra para o faraó. Aqui está a semente para vós, para que semeeis a terra. Mas dareis ao faraó a 5ª parte das colheitas, e 4/5 serão vossos, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas e das vossas crianças. Eles responderam: tu nos conservaste a vida. Achamos favor aos olhos de meu senhor. Seremos escravos do faraó. José estabeleceu por lei, quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que o 5º da produção coubesse ao faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornou do faraó.
Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades, frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Aproximando-se o dia de sua morte, Israel chamou seu filho José e disse-lhe: Se posso achar misericórdia diante de ti, põe a mão debaixo da minha coxa e usa de bondade e de fidelidade para comigo. Peço-te que não me sepultes no Egito. Mas quando eu adormecer com os meus pais, tu me levarás do Egito e me sepultarás junto à sepultura deles. José respondeu: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém. Essa foi a porção da palavra de Deus ao seu coração no dia de hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, guia os meus passos e confirma o teu caminho para mim. Assim como o Senhor conduziu Jacó e sua família, conduz também a minha vida com proteção e paz. Sustenta a minha casa, provê o que eu preciso e fortalece a minha fé em tempos de mudança. Eu confio em ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.